texto que está em Neemias 4,14. Neemias 4,14. Como eu disse, esse é o mês da família. Nós estaremos então pregando uma série de sermões sobre família. E nesta manhã nós vamos pregar sobre o tema: a sua família tem muito valor. A sua família tem muito valor. Neemias 4,14, o contexto aqui foi de perseguição ao povo de Judá. No momento em que Neemias era o governador de Judá, os inimigos estavam ameaçando invadir a cidade, destruir e parar com a construção do muro. A cidade ainda estava destruída, os muros estavam sendo refeitos, mas Sambalat e Tobias, os arábios, os asdoditas, que são os filisteus e também os amonitas, estavam inquietos, descontentes com o bem-estar do povo de Israel e, consequentemente, com as famílias, não é? A gente pode aplicar aqui. O verso 14 diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Uma coisa que eu quero destacar aqui: não temais. Por que não temer? Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. E aqui vem a receita: lembre-se de Deus, lembrai-vos do Senhor. E aí vem uma outra questão: preciso fazer a minha parte. Não basta só não temer e confiar no Senhor, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus vai fazer a parte dele, mas eu preciso cuidar da minha família. Você precisa cuidar da sua família. E aqui diz: pelejai por vossos irmãos. Literalmente, Neemias estava ensinando o povo a defender a família com unhas e dentes, se fosse preciso. Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Irmãos, eu lembro de um sermão do pastor, saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Certa feita, em um de seus sermões, ele falou a respeito do seguinte, ele fez a seguinte observação, abre aspas: há um grande esforço hoje para desmanchar a família. Essa foi a constatação dele. Há um grande esforço hoje para desmanchar a família. E ele diz: ela é a base da sociedade. Quando é bem estruturada, a família mantém a sociedade bem estruturada. Então, consequentemente, uma sociedade bagunçada, né? Uma sociedade desorganizada, é porque a família também está, da mesma maneira, desestruturada. E ele continua: desmontada, a sociedade entra em desordem. A alguém interessa o desmanche da família. E aí eu pergunto para você: a quem é o nosso inimigo número 1 que mais interessa no desmonte da família? Satanás. Irmão, Satanás, ele quer ver desgraça no meio do povo de Deus e também no povo, no modo geral. Eu tenho visto pessoas perderem as suas famílias por bobeira, porque não ligam, porque não valorizam, porque não amam de verdade a família. Porque se valorizasse, se amasse de verdade, lutaria por ela. E aí eu observo que o Isaltino, ele fez uma citação aqui até meio difícil de eu falar, não é muito agradável de ouvir isso. Mas ele disse assim, ele disse e eu confirmo. Ele disse assim: um deputado propôs o levantamento de uma estátua em homenagem a uma prostituta, reconhecendo os grandes benefícios que ela trouxe à sociedade brasileira. Misericórdia. E aí ele faz a seguinte aplicação: por que não levantar uma estátua em homenagem a uma mãe que sofreu criando seus filhos, uma mãe que foi uma heroína do lar, uma mãe que levantou cedo para trabalhar, para pôr comida na mesa, para preparar, para lavar roupa, enfim.
Então, nós vemos uma sociedade distorcida de valores. Uma mãe que trouxe muitos benefícios, às vezes não é honrada como devia. O pai que acordou cedo, foi trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, também não é honrado. E nós vemos aí pessoas que às vezes não são tão bons exemplos, sendo então elogiadas, exaltadas, enfim. E aí ele está falando, muitas vezes colocamos o foco no fracasso, mostrando como regra. E aí, nossas famílias, nosso povo, não temos um modelo, um norte a seguir. Dizem que a bússola aponta para o norte. Irmãos, nós precisamos de um norte, uma bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola. Nós precisamos também ter exemplo como bússola. Exemplo, pai e mãe. Eu tenho visto pai e mãe, às vezes, sendo um mau exemplo para o filho. E aí, depois eu vou falar a questão de um mau exemplo para o filho em outra ocasião, talvez nesse sermão ainda. Mas eu quero lembrar que o Isaltino, naquele sermão dele, ele citou a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no seu capítulo 7º, que fala sobre família. E lá na convenção, no documentário, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, diz assim, a respeito da família: a família criada por Deus para o bem do homem é a primeira instituição da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico e duradouro, só podendo ser desfeito pela morte ou pela infidelidade conjugal. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie e bem assim o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Caída em virtude do fracasso, aliás, do pecado, família, caída em virtude do pecado, Deus provê para ela, mediante a fé em Jesus Cristo, a bênção da salvação temporal e eterna. E quando salva a família, poderá cumprir os seus fins temporais e promover a glória de Deus. Então a família é uma instituição divina. Deus uniu o primeiro casal. Deus mandou que eles fossem fecundos, que eles procriassem. E olhando para esse texto aqui, eu vejo que esta família que Deus instituiu, ela precisa ser preservada. Nós precisamos lutar por ela. E aqui diz no texto que lemos: não temais, lembrai-vos do Senhor. Aqui Neemias exorta o povo a não temer os inimigos e adversários que pudessem vir contra a nação e contra a família. Hoje não é diferente. Dias tão difíceis em que vivemos, não devemos temer. Irmãos, nós precisamos ter muito apego à família, amar nossos filhos, nossos cônjuges. Nem tudo está acabado para você ou para a sua família. Ainda há esperança. Lembrai-vos do Senhor. Se o Senhor estiver na sua mente, no seu coração, é certo que você vai procurar obedecê-lo. E obedecendo a Deus, você vai ser bem sucedido em todas as áreas, inclusive a área familiar. Mesmo diante de tantos problemas, da indiferença das pessoas, da maldade humana, da escassez financeira, das crises econômicas, da pandemia de Covid, diante de tantas coisas que nos assolam, tantas doenças que estão aparecendo, tantas tristezas, tanta violência, não é? Se a gente liga o jornal de manhã, por exemplo, na hora do almoço, nós vamos ver, por exemplo, só notícia má. Parece que o mal está imperando. Só notícia ruim. Somos bombardeados o dia todo com notícias. Se você está no trânsito, liga o rádio, só notícia ruim. Falando a respeito de drogas, de dependência química, de prostituição, de violência, de abuso sexual, de matança, de opressão, roubo, sequestro, só notícia ruim. E aí nós precisamos lembrar do Senhor. E nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Nós precisamos colocar nossa família diante do Senhor em oração constantemente.
Eu costumo orar: Senhor, livra-nos do homem maligno e das ciladas do mal. Satanás é nosso adversário, e ele usa homens cruéis, homens malignos, perversos, com más intenções na mente e no coração, para ser um estorvo, para fazer mal até as pessoas. E diante desse mundo de injustiça, diante deste mundo pervertido, mundo tenebroso, muitas vezes ficamos desanimados e perdemos até a esperança, as forças. Parece que diante de tanta luta não há bonança, não é? Parece que mesmo diante de tanta luta a gente não vê uma luz no final do túnel. Irmãos, nós não podemos deixar que o desânimo nos abata. Mesmo se houver desânimo, nós não podemos desistir. Nós podemos olhar para Jesus. Lembre-se do Senhor. Deus pode te ajudar. Eu creio num Deus que Ele é o dono do universo, Criador dos céus e da terra, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que sabe do seu sofrimento, um Deus que sabe das suas mazelas, da sua dor, da sua luta. Lembre-se do Senhor, peça ajuda. Eu estou preparando uma série de sermões sobre oração. Eu tenho ficado maravilhado com algumas coisas que a gente tem visto na palavra e em alguns comentários. Nós precisamos orar. O crente precisa ser crente de oração. Nós precisamos colocar nossas necessidades diante de Deus. Nós precisamos lembrar do Senhor. O Senhor está à nossa disposição, meus irmãos. Nós precisamos tocar nele através da oração. Alguém questionou certa feita se a oração tem poder. Mas eu digo, o poder é através da oração. É o poder de Deus, não nosso. O poder não está em nós, mas está em Deus. O poder é através da oração. Está certo? Quando a gente ora muito, Deus ouve. Deus ouve qualquer oração. Deus ouviu a oração de Jonas lá no ventre do grande peixe. E eu acho engraçado que o texto diz que tinha uma alga enrolada no seu pescoço. Até com a alga enrolada no pescoço, Deus ouve a sua oração. Deus pode. Até no meio da dificuldade, até no leito de dor, até quase na beira da morte, Deus ouve. Eu olho para Agar. Quem era Agar? Agar era aquela escrava de Sara, esposa de Abraão. E naquele momento ali, Sara não podia ter filho, ela quis dar uma ajudinha para Deus. E aí Abraão tem um filho com a escrava, Agar, e aquele menino se chama Ismael. Mas teve um momento de conflito, que Sara vai chegar para Abraão e vai dizer: ó, despeça essa escrava do seu filho. Aquilo foi muito duro para Abraão. Mas aí Deus disse para Abraão: olha, faça conforme ela está dizendo. Eu tenho uma grande bênção também para ele. Irmãos, quando Deus tem uma grande bênção para nós, ou quando nós temos algo ainda para cumprir para Deus, você não vai morrer. Você ainda tem uma missão. Aquele menino foi para o deserto com a sua mãe. E lá faltou pão, lá faltou água. No momento, no deserto, onde não tem água, é morte na certa. A mãe, para não ver o menino morrendo, ele já estava desmaiando, ele já estava passando mal. Ela coloca ele debaixo de um arbusto, mas ela não tem coragem de ficar ali com ele. Ela sai na distância de um tiro de pedra. Imagine, talvez uns 20 ou 30 metros. Ela fica longe olhando ele lá. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração do menino. Foi da mãe, não foi do menino. E o menino ali não era tão menino assim não. Se a gente for fazer a conta, ele tinha em torno de 16 a 17 anos, era um rapazinho. Deus ouviu a oração. E eu posso fazer uma aplicação aqui no leito de dor. Ele estava ali desmaiando, morrendo, passando mal. Por causa da insolação, por causa do sol terrível do deserto e falta de água. Olha, mesmo no leito de dor, no choro. Se você tem alguém internado, passando mal, cubra ele o coração. Peça: Senhor, faça a tua perfeita vontade, mas a minha vontade é que o Senhor dê saúde. Levanta essa pessoa, meu Pai. Deus ouve, meus irmãos. Deus ouve. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem todo o poder em suas mãos. Basta uma palavrinha, uma palavra de comando, uma palavra de ordem. O mar seca, os rios ficam sem água.
Eu olho para esse texto e ele diz: não tem mais. Não tem mais diante das dificuldades. Não tem mais diante da escassez, das lutas cotidianas. Não tem mais diante da incompreensão dos homens, das calúnias que alguém talvez fez contra você, talvez pela infidelidade de alguns. Não tem mais. Olhe para esse Deus grande e poderoso. Olhe, clame por Ele. Há momentos na vida que parece que não há saída. Vem o desespero, vem a dor, tudo parece que quer te sufocar, te desanimar, te abater, te matar até. Olha para Jesus, olha para o nosso Deus, lembre-se do Senhor. O salmista, num momento muito difícil da sua vida, num momento de incerteza, num momento de desafio, lá no Salmo 121, verso 1 e 2, ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele estava pensativo, de onde virá o socorro? E ele olhava em volta, e ele lembrava: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é monte, não é coisa material, não é coisa física, não, é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. O meu socorro vem do Senhor, que tem todo o poder. Amém. Ele pergunta: de onde vem o meu socorro? E ele responde. Eu olho para a vida do ser humano, eu vejo Deus em toda a sua história querendo abençoar o ser humano. Às vezes é o homem que se distancia de Deus. Deus tem prazer em abençoar a sua família. Deus quer que a sua família seja bênção, mas às vezes você não coopera. Às vezes você não busca Deus. Às vezes você não ensina a sua família a buscar Deus. Às vezes você perde a oportunidade de conduzir a sua criança nos caminhos do Senhor. E aí a criança cresce, e aí ela não quer mais saber de nada. Aí ela vai para as noitadas, para a bebedeira, para os vícios às vezes, e para mais amizade às vezes, porque você não foi exemplo. Precisamos ser exemplo. Eu vejo pai, às vezes, por exemplo, gente ímpia que não tem temor a Deus, enfiando a chupeta da criança na bebida, na cerveja, enfiando na boca da criança. Está querendo que aquela criança seja um beberrão no futuro, está ensinando um mau caminho desde já, desde o berço. Por outro lado, mães que não dão exemplo, e eu fico observando: meu Deus, que misericórdia. O corpo da mulher foi feito para o marido, do marido para a mulher. A mulher não tem que se expor, a mulher não tem que dar mau testemunho para as filhas, os filhos. Tem mulher pior que adolescente, fazendo beicinho na internet, toda ali sensual. A filha está vendo. Que exemplo sua filha vai ser? Vai vir você? Que exemplo você está dando para a sua família, para o seu filho? Irmãos, nós precisamos levar Deus a sério e ser crentes de verdade. Não dá para brincar com o mal. Não dá para ficar como se fosse uma galinha ciscando o pecado, né? A galinha fica ciscando o milho. Não dá para você ficar namorando o pecado, flertando com o pecado. Não dá. Olha, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, aquele que acredita. Você acredita? Amém. Eu acredito. Amém. Eu tenho um Deus verdadeiro, que Ele olha por mim, Ele nunca me desamparou. Amém. Olha, uma coisa que eu fico maravilhado é que Deus me conhece. Deus te conhece. A sua impressão digital é única. A sua impressão digital, ninguém no planeta tem uma igual. Porque Deus te fez único. Você é uma pessoa única. Você tem um cabelo que Deus escolheu, o tipo de cabelo, a cor da pele. Tem gente tão branca, né? Outros mais moreninhos, branco, preto, negro, amarelo, enfim. Deus escolheu a sua cor de pele e ela é bênção. Deus escolheu a sua altura, o seu porte físico, a sua beleza, cor dos olhos. Todos os seus traços foram pintados e desenhados por Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Deus te ama. Às vezes você não se ama, às vezes você não se valoriza. Deus valoriza o seu filhinho, a sua filhinha. A sua esposa é bênção no lar. Mas tem marido que não valoriza a esposa. Tem gente ímpia aí, ó, que não está nem aí para a esposa. Tem gente que não está nem aí para o filho. Conta-se uma reportagem, aliás, quando montou um vídeo na internet, eu não gosto nem de olhar essas coisas. Um homem estava fazendo caminhada no parque. E ele olha assim na lagoa,
E ele pensou que, ele viu lá um saco preto de lixo mexendo, ele falou, vai ser um gatinho ou um cachorrinho que alguém jogou no rio. Quando ele puxa com a vara, era um bebezinho. Onde estão essas mães? Onde estão esses pais? Olha, o seu filho tem a sua cara. O seu filho tem o seu cópia genética. O seu filho é como se fosse, vamos fazer uma aplicação meio grosseira aqui, mas é como se fosse um xerox seu. Tem seus traços, os traços dos pais. Isso é bênção, irmãos. Mas às vezes nós não valorizamos. Precisamos ter fé. Eu gosto muito de observar um texto, Marcos 9, 22, parte B, no versículo 22 e 23. Um homem leva o filho para Jesus para expulsar o demônio. O filho estava possesso de um terrível demônio. Jesus estava lá no monte da transfiguração. Os discípulos estavam com Jesus, era Pedro, Tiago e João. O demais estava todos no pé do monte. Quando Jesus desce do monte das configurações, ele vê que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio do rapazinho, mas não estavam conseguindo. E o pai chega para Jesus e fala assim: ó Jesus, eu trouxe o meu filho demoniado, um terrível demônio, eu trouxe ele para os seus discípulos expulsarem, mas eles não puderam. E aí ele diz para Jesus: se tu podes alguma coisa. Eu acho engraçado, gente, como é que o cara fala um trem desse para Jesus? Se tu podes alguma coisa, tem compaixão e ajude-nos. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Se podes. Se podes. Tudo é possível que crê. E ele diz: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Acrescenta a minha fé. Talvez é isso que você precisa fazer. Senhor, eu creio, mas minha fé está tão raquítica, tão... Acrescenta, Senhor. Ajuda, Senhor. Melhora, Senhor. Eu sou falho, miserável, pecador, mas carente da tua graça. Tenha misericórdia de mim. Fale isso para Jesus. Peça. Ele ajuda. Para sermos bem-sucedidos, nós precisamos ter nossa mente em Deus. Tem gente que põe a mente em tudo. Tem gente que põe a mente na novela, esquece de Deus, e só vê a prostituição da novela, o mentira, o roubo, assassinato, tudo que não presta. Aí a gente chega às vezes na casa para orar, e observa, o dia que eu chegar na sua casa, você desliga a televisão. Chega o pastor na casa para orar, televisão ligada. Vamos orar, irmãos? Vamos, a televisão ligada. Preciso, pastor, por favor, desliga a televisão, não pode desligar? Puxa vida! Você vai orar, falar com o Eterno, e a televisão ligada? Você vai falar com o Eterno? Desligue esse celular. Reserve um tempo para Deus. Busca a Deus com sinceridade. Lembra-te do Senhor. Olha, eu gosto muito também do texto de Eclesiastes 12:1 que fala para os jovens. Jovem, que tem muito jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E chegam os anos dos quais venham dizer: não tenho neles contentamento. A gente pensa que a gente vai ficar com semente, não é? Engraçado, eu era adolescente, criança, muito bom, adolescente, não via a hora de completar 18 anos para tirar a carteira de motorista. Eu não sei que negócio é esse que João tem na cabeça, né? Aí quando chega 18, você tira a carteira de motorista, aí o negócio dispara, aí vem 20, 30, 40, aí eu parei por aí. Chega, não vou falar mais nada. Misericórdia, a vida é um piscar de olhos. E às vezes as pessoas não valorizam essa questão de dedicar o melhor da sua vida a Cristo. Lembra-te do Senhor, lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade. Porque vai chegar dias difíceis em que você não vai ter mais força nas pernas. Até queria vir na igreja, mas não tem jeito. Eu conheci um senhor tão idoso. Uma vez eu dei carona para ele, era um menino lá da nossa igreja em Carapicuíba, na época eu era membro lá. E ele dizia: eu não tenho mais condições físicas de ir para a igreja. Eu não aguento mais andar, eu tomo remédio, qualquer coisa que eu ando já me canso terrivelmente, eu não tenho mais força alguma, e por isso não tem como eu ir. E eu fiquei com dó.
Quantas pessoas têm pernas fortes e não vêm para a igreja? Tem um carrão ali que Deus deu, mas não tira da garagem para vir para a igreja. Vai para tudo quanto é lugar. Vai para o shopping, vai para a praia, quando pode, né? Vai para tudo quanto é lugar, vai para a igreja, não vem de jeito nenhum. E uma coisa tem me preocupado. Nós estamos transmitindo pela internet. Isso é muito bom e muito cômodo. Nesse tempo frio, né? Como é bom ficar debaixo da coberta, ou ficar no aconchego do lar. Ele liga lá e assim, beleza. Irmãos, vamos prestar culto sincero ao Senhor. É importante estarmos juntos aqui em comunhão. Quando você puder, venha à casa do Senhor. Eu não estou criticando ninguém. Mas quando puder, não fique como eu diria, no aconchego do lar somente, do lar que eu falo da sua casa. Venha juntar-se com essa grande família de Cristo que é a igreja. Olha, tem gente que só lembra de Deus na hora do aperto. Até ateu, né? Na hora do aperto ele lembra de Deus. Ai meu Deus, não é mesmo? Ai meu Deus! Na hora do aperto, na hora da dor, na hora do desespero, ele lembra de Deus. Não deixe para lembrar de Deus nessas horas, não. Lembre-se de Deus todo dia. Terceiro e último ponto, não temos um Deus qualquer. Nosso Deus é grande e temível, Criador, eterno, santo, poderoso. Nossa família precisa ser instruída nos caminhos do Senhor. Mas o que tem afastado o homem de Deus? O que tem impedido ele? O que tem impedido Deus de responder às orações? Já pensou nisso? Isaías 59:2 traz a resposta. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus ouve as orações, mas Deus não ouve oração de pecadores que não se arrependem. Pecadores obstinados ao pecado, Deus não ouve. Deus ouve oração de pecadores com coração compungido, com coração contrito, quebrantado. Aquele que fala: ó Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Deus perdoa. Mas a pessoa orgulhosa, vive no pecado, peca, e depois vem a maior cara de pau, querendo que Deus atenda. Deus não vai ouvir oração. Deus não ouve a oração do pecador, porque o pecado separa Deus de vós. O pecado faz com que Deus encubra o rosto quando você ora. Portanto, arrependa-se, volta para Deus. Deus te espera com os braços abertos. Devemos a todo custo defender nossa família. Olha a parte C do versículo 14. Pelejai por vossos irmãos, parentela, né? Ou mesmo o nosso povo. Pelejai por vossos filhos, por vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A ordem aqui era para os chefes das casas, para os maridos, né? Defender a esposa, defender os filhos, defender a família. Você tem defendido a sua família? Você tem amado a sua família? O texto de Neemias nos exorta a lutar por ela. Diante deste mundo tenebroso, lutar pela família é algo primordial. Satanás, como eu disse, é o inimigo número 1 da família. E ele lança dardos. E ele quer passar rasteira no homem. Ele quer destruir a família. Ele quer trazer mal-estar. Quantas pessoas sofrendo com o cônjuge, quantas pessoas sofrendo com vício na família, vício de bebida ou vício em drogas diversas, quantas pessoas sofrendo com prostituição na família, quantas pessoas sofrendo até mesmo com imoralidade sexual na família. Olha, Deus, Ele tem nos orientado a buscar auxílio nele. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, o maligno, ele não toca naquele que é nascido de Deus, aquele que foi convertido, aquele que guarda os mandamentos do Senhor. O maligno não toca.
isto é, crente, servo de Deus, não fica possesso. Escuta o que eu estou dizendo. Não fica possesso. Ele pode ser oprimido, ele pode ser tentado. Possesso, servo de Deus, não fica não. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser templo do Espírito Santo, nascidos de Deus. Nossa família também precisa ser. Eu sempre preocupei muito com os meus filhos. Sempre, desde pequeno, instruí-los nos caminhos do Senhor. Meu pai, quando morávamos em Goiânia, eu era pequeno, meu pai ia para a igreja e me levava para a escola bíblica. Teve uma época em que a situação foi tão difícil que na época nós não tínhamos carro, era ônibus mesmo. E a situação tão difícil, ele falou, olha, por um período eu não tenho como ir até a igreja que é distante, tem que pegar ônibus e tal, mas nós vamos num aqui no bairro por enquanto. Mas nós estávamos lá na escola dominical, até a situação melhorar para a gente ir na nossa de origem. Meus irmãos, e aí meu pai pegava na minha mão e passávamos em frente às agências bancárias, e as agências têm aqueles espelhos, tinham aqueles espelhos na porta, maravilhoso, né? Aquele espelhão escuro, e aí refletia a nossa imagem no vidro. Ele segurando a minha mão dizia, olha lá os artistas, quando a gente estava voltando para casa depois do culto. Isso me marcou até hoje. A melhor época da minha vida foi a época em que criança eu ia para a escola bíblica dominical com meu pai. A minha mãe, nessa época, estava cuidando do meu irmãozinho que tinha acabado de nascer. Então, nesse momento não ia, porque a criança era muito novinha. Mas eu ia com meu pai. Uma vez meu pai sumiu lá, foi resolver um probleminha, não sei se ele foi com algum irmão resolver uma questão de igreja. Quando eu descobri que meu pai não estava lá, sabe o que aconteceu? Eu abri o bocão de chorar. E a tia dizia, não, seu pai volta. E meu pai voltou. Irmãos, nós precisamos de Deus. Eu estou contando isso para os irmãos viram tanto que a escola bíblica marca a gente. Traga o seu filho para a escola dominical. Tem gente que fala assim, não deixar o coitadinho dormir mais um pouquinho, porque ele acordou a semana toda de manhã, deixa o coitadinho dormir mais um pouquinho, não. Traz ele para comer a palavra de Deus. Concluindo, queridos irmãos, a família é um bem precioso de grande valor. É uma joia rara, preciosa. Mas muitos estão perdendo suas famílias porque não estão dando valor à família. Família é presente de Deus a nós. Que possamos valorizar nossa família, que possamos amar. Amém? Está levantando